Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Ponto para um Ponto, aqui no canal do ZG no YouTube. E hoje a gente avança um pouquinho mais na correção, na análise dos itens de história mundial. A gente segue debruçado sobre o TPS de 2024, mas nessa oportunidade vamos olhar para o primeiro item da questão de número 151. Essa é a playlist do No Ponto para um Ponto de História Mundial. O item está na tela, vamos dar uma olhadinha nele. A Revolução Russa, liderada por Lenin nas primeiras décadas do século XX, foi inspirada na história e no curso dos acontecimentos da Revolução Francesa, mas não nos homens que a lideraram. Essa é uma questão um tanto polêmica, não sei se todo mundo vai concordar que não existiu de fato inspiração em algumas das lideranças da Revolução, o próprio Robespierre, né, que em algum grau era admirado pelo Lenin, mas se a gente não tem uma situação de prova, se a gente não tem uma justificativa objetiva para julgar que um item está errado, se a gente não consegue encontrar o erro efetivamente, porque o item tem grande chance de estar correto. Então, na dúvida, se você não consegue encontrar o erro objetivamente, e se você entende que precisa chutar aquele item, opte por marcar que o item está correto. O restante do item não é problemático, tampouco é polêmico. Eu diria que esse é um item de nível de dificuldade médio. É um item que olha tanto para o item 2, para o ponto 2 do edital de História Mundial, que é um ponto que trata, que olha para as revoluções mais pertinentes, aquelas revoluções, aqueles processos revolucionários que podem cair na prova, dentre eles a Revolução Francesa e a Revolução Russa. E é um item que, de alguma forma, trabalha também, em algum grau, a história das ideias, né? Então, ele tem um pouquinho do ponto 6 do edital aqui, né, que é um ponto que enfatiza muito as ideias, os regimes políticos, né, busca similaridades ideológicas, né? Aqui a gente tem um item que está tentando, grosso modo, entender algumas permanências da Revolução Francesa na Revolução Russa, em que medida a Revolução Francesa pode ter influenciado o processo revolucionário russo a partir da própria identificação do Lenin com aquela revolução que começou na França em 1789, e que era uma revolução burguesa, né? Não era uma revolução socialista, não era uma revolução comunista. Apesar de não ser uma revolução comunista, a Revolução Francesa, em alguns momentos, se mostra uma revolução radical para os padrões da sua época. É uma revolução, sob muitos aspectos, disruptiva. Então é interessante, nesse encontro de hoje, talvez, a gente focar justamente nessa relação entre as revoluções, que é algo que o SESP cobra já desde longa data. A gente vê em provas bem anteriores, provas que eu, inclusive, recomendo que vocês não revisitem, né, porque o concurso mudou muito nos últimos anos. Para mim, quando estudando para a prova, para as próximas provas, né, para os próximos CACDs, acho que o ponto de partida legal para vocês é o CACD de 2024, porque é esse momento em que o SESP volta a ser o responsável pela organização da prova, né? Então, acho que 2024 é interessante, é um marco interessante, mas a gente já tem essa comparação, né, entre Revolução Francesa e Revolução Russa, e essa instrumentalização da Revolução Francesa no processo revolucionário russo como algo que já apareceu em outros concursos. Na minha avaliação, no meu entendimento, o grande autor que influencia esse ponto de vista
é um historiador francês chamado François Furet. François Furet, que escreveu um ensaio sobre o comunismo, sobre esse processo revolucionário na Rússia, intitulado Le Passé d'une illusion. Le Passé d'une illusion, que é um livro que traz referência à Revolução Francesa, em que medida o processo revolucionário francês impactou a Revolução Russa. A gente vai fazer aqui nesse encontro de hoje grosso modo, um estudo de história comparada entre esses dois processos revolucionários, com uma pitadinha de história das ideias, né? História das ideias sempre traz dificuldade para os candidatos e é algo que eventualmente aparece na prova. Como vocês não querem ser historiadores, não querem ser professores de história, mas pretendem ser diplomatas, eu não estou muito preocupado com essa terminologia, né? A gente está falando de história das ideias, a gente está falando de história comparada, de história global, de historiografia marxista. Isso não está tanto no meu repertório, mas aqui no YouTube, como a gente faz esse exercício de engenharia reversa dos itens, eventualmente eu gosto de compartilhar com vocês o nome de alguns autores, alguns conceitos interessantes que podem ter sido mobilizados pela banca, mas sempre reiterando que não é interessante na preparação de vocês uma carga de leituras absurda. Nos meus cursos regulares, eu recomendo que os alunos não leiam absolutamente nada. Confiem no conteúdo que está ali para buscar a aprovação. Mas, enfim, olhando para essa comparação possível, né, para essa relação, na verdade, né, entre a Revolução Francesa e a Revolução Russa, é importante entender e reconhecer que não por acaso vocês começam a estudar para o concurso a partir daquilo que o Hobsbawm chamava de a dupla revolução. As duas grandes revoluções burguesas que inauguram, grosso modo, esse mundo contemporâneo. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela não é, de forma alguma, um evento pontual, né? Um acontecimento histórico circunscrito à França no final do século XVIII. Acho que mais importante do que aqueles eventos pontuais é a repercussão disso, os ecos que isso vai, que esse movimento vai proporcionar ao longo dos séculos XIX e XX. A Revolução Francesa, ela significa um marco mesmo, né, do nascimento da política moderna. A Revolução Francesa é um modelo universal que vai ser replicado, guardadas as proporções devidas, guardadas as circunstâncias distintas, vai ser replicado em vários outros processos revolucionários ao longo do tempo, sejam esses processos na França, sejam esses processos fora da França. A Revolução Francesa ela cria um repertório de ações que alguns agentes revolucionários vão lançar mão posteriormente e, em particular, os bolcheviques vão estudar e vão tentar aplicar na Revolução Russa. Essa ideia revolucionária lá em 1789, que acontece em 1789, é percebido como uma ideia revolucionária pelo Lenin, porque o que a Revolução Francesa permite entender é que uma sociedade determinada ela pode ser construída ou reconstruída do zero por meio da vontade política de alguns atores. Quando a gente olha para a Revolução Francesa, a gente está falando de setores da burguesia que estão insatisfeitos com a sociedade do antigo regime. E essa insatisfação desses burgueses, desses representantes do terceiro estamento, leva uma tentativa de resetar a sociedade francesa. E, grosso modo, é o que os bolcheviques vão tentar fazer também na Rússia no início do século XX. Insatisfeitos com o czarismo, vão tentar também promover transformações sociais profundas, resetar
a sociedade russa. E o curso dos acontecimentos na França, essa ideia de pensar a revolução de uma forma moderna, revolução antes era um giro de 360 graus. As revoluções do século XVIII, elas têm uma teleologia, elas são lineares, elas trazem um processo que evolui, e isso influencia muito na teleologia do Lenin quando pensando o processo revolucionário na Rússia. Essa leitura evolucionista da história, né, que certamente influencia o marxismo como ciência e a Revolução Russa, é uma leitura, grosso modo, inaugurada ali no final do século XVIII, nos tempos da Revolução Francesa. Essa ideia de um encadeamento linear de eventos que é revolucionário, que promove um giro de 300, de não de 360, mas de 180 graus, né? Uma virada de 180 graus em uma determinada sociedade. Esse encadeamento de eventos observado na Revolução Francesa, o estabelecimento de uma monarquia constitucional, o estabelecimento de uma primeira república, o estabelecimento de um radicalismo maior no que diz respeito à promoção dessa república, protagonizado ali pela Era do Terror, pelo jacobinismo, esse encadeamento de eventos, essa linha do tempo proposta pela Revolução Francesa, ela teria continuidade durante a Revolução Russa. Dessa vez, não mais sob o protagonismo de uma burguesia, mas sob o protagonismo da classe trabalhadora, do proletariado. Então é interessante observar que a Revolução Russa é algo diferente da Revolução Francesa, mas muitas das ideias da Revolução Russa e da Revolução Francesa inspiram a ação dos revolucionários russos, né? São adaptadas à Revolução Russa. Os líderes da Revolução Francesa em si, eles não vão influenciar de todo o Lenin, né? Nomes como Robespierre e o Danton, porque mesmo que eles sejam lideranças radicais para a sua época, na visão do Lenin, eles são líderes aprisionados por uma consciência burguesa. A Revolução Francesa ainda é uma revolução burguesa, essencialmente. E essas lideranças também talvez não sejam tão bem vistas pelo Lenin, porque eles não têm uma estratégia de ação, eles não são lideranças disciplinadas, eles agiam muitas vezes por instinto, eles agiam muitas vezes por aspectos, questões morais, agiam pela virtude. O Lenin, ele traz um olhar científico para o seu processo revolucionário. A leitura marxista, ele aplica o marxismo científico no processo revolucionário que vai levar à criação da União Soviética. Mas muito daquela atuação um tanto desorganizada, produto da vontade revolucionária, é apropriada de alguma maneira pela Revolução Russa. Então a gente tem ali um processo que eu diria que é um processo de cientificização da aplicação do terror. A Era do Terror, os tempos da Revolução Francesa, inspira algumas ações dos bolcheviques no século XX. O terror não é usado de forma improvisada na Revolução Russa. A Revolução Russa promove uma política deliberada de terror que olhou para o que estava acontecendo entre 1793 e 1794 na França. Os bolcheviques se identificam com 1793, aqueles tempos de salvação pública, de salvacionismo. Eles se veem, de fato, como jacobinos. O Lenin muitas vezes vai chamar os bolcheviques de jacobinos e, em contrapartida, vai se referir aos mencheviques como girondinos. Então, o terror na Rússia ele vai ser usado de maneira mais científica, né, para consolidar essa ditadura do proletariado. É um terror
aplicado, previamente pensado para destruir qualquer impasse, qualquer resistência a essa revolução proletária, a essa luta de classes em favor do empoderamento do proletariado. Mas, diferentemente da Revolução Francesa, que tem os seus heróis, a Revolução Russa ela não deve ser individualista. E talvez por isso o item tenha colocado, né, a assertiva da banca tenha trazido esse adendo, né? Não nos homens que a lideraram. É uma revolução que não se inspira nos homens que a lideraram. Eram homens virtuosos, mas não eram homens pragmáticos e racionais na conduta do processo revolucionário. Eram homens virtuosos, com vontade de transformar a cena política, mas que valorizavam demais essa conduta individualista, enquanto Lenin vai valorizar a estrutura, o processo, em detrimento das ações individuais e o protagonismo do partido, sobretudo, né? O partido deve prevalecer. Também quando a gente fala dessa duração da Revolução Francesa na Revolução Russa, é interessante destacar também uma certa obsessão que o Lenin tem em relação ao termidor, né? Aquele golpe que pôs fim aos tempos de protagonismo dos jacobinos na Revolução Francesa e proporcionou o retorno dos girondinos ao protagonismo político. Então, o Lenin, quando dando início à sua revolução, ele não quer, de forma alguma, ter o mesmo destino do Robespierre. Lenin não quer ser um novo Robespierre, não quer ser retirado do poder, né? Não quer permitir o retorno de uma ordem burguesa. Então, a preocupação do Lenin é conseguir manter o poder, conseguir radicalizar a revolução sem sofrer o golpe que os jacobinos sofreram lá em 1794. Outro ponto interessante que a gente já falou um pouquinho, né? Eu acho que eu já externei isso um pouquinho nesse vídeo de hoje, é que o Lenin muitas vezes se apropria de uma terminologia da Revolução Francesa. Os revolucionários russos, muitas vezes, eu diria que, e o François Furet fala objetivamente sobre isso, os revolucionários russos muitas vezes encenavam conscientemente eventos observados na Revolução Francesa, né? Querem replicar esses eventos aqui no século XX. Então, os mencheviques, os oponentes socialistas, muitas vezes são chamados girondinos pelo Lenin e pelos russos, que são acusados ali de representar a burguesia dentro de um movimento que é genuinamente um movimento da classe operária. Muitas vezes o Lenin vai também se referir ao Comitê de Salvação Pública, dos tempos de protagonismo jacobinos, e o Lenin vê o Comitê de Salvação Pública como um antepassado direto da ditadura do proletariado, aquele período de transição necessário, né, porque o processo revolucionário russo precisava passar. E é interessante observar mais um referencial simbólico da Revolução Francesa que em algum momento, em alguma medida, é apropriado pela Revolução Russa, que é a bandeira vermelha. Muita gente entende que não existe uma relação, né, entre França e Rússia que diz respeito ao uso da bandeira, porque o natural seria o uso da bandeira tricolor, mas é importante ressaltar que no contexto da Revolução Francesa já existe ali o uso da bandeira vermelha. E essa bandeira foi inclusive uma bandeira ressignificada dentro do próprio processo revolucionário francês, né? Por quê? Porque antes essa bandeira vermelha ela era içada muitas vezes pela prefeitura, né? Nas municipalidades na França, era içada pela prefeitura para anunciar uma lei marcial. Olha, o bicho vai pegar e se vocês continuarem se manifestando,
alguma coisa vai acontecer, a gente vai usar da força. Então, era uma bandeira muitas vezes usada para dispersar as multidões, né? Mas depois do massacre do Campo de Marte, lá em 1791, já num contexto ali de luta contra a monarquia francesa, né, tem-se a ressignificação dessa bandeira vermelha, porque a partir de 1791 essa bandeira vira o símbolo do sangue dos mártires, derramaram sangue lá no Campo de Marte em 1791, na luta contra o rei. Então é um símbolo da radicalização. E essa bandeira vermelha volta a ter relevância na Comuna de Paris. Claro que aqui a gente está falando da importância da Revolução Francesa para a Revolução Russa, mas a Comuna de Paris, evento mais recente, de 1871, lá no contexto da Guerra de Unificação da Alemanha, né, que a gente estuda muito também lá no nosso curso de História Mundial, a Comuna de Paris também é uma grande referência para o processo revolucionário russo. E ali também existe o uso da bandeira vermelha. Então esse é um dos símbolos, dentre os vários símbolos que influenciam as ações do Lenin e que são apropriados ali na Revolução Russa. Esse é o tipo de tema que a gente não tem tempo, muitas vezes, para abordar, pelo menos com essa profundidade no curso de História Mundial. Então, é sempre legal fazer esse trabalho que a gente está fazendo no ponto para um ponto de instrumentalização do estudo de história, porque a gente vai municiando os nossos candidatos e outros CACDistas, porque é muito provável que esse tipo de debate apareça em outros momentos da prova, né? Esse foi um debate, esse resgate da obra do Fourier é relativamente recente, aconteceu agora em 2024, e naturalmente pode ser observado mais uma vez em concursos posteriores, aí ser cobrado de uma outra maneira. Agora, da mesma forma que a gente pode ver essa Revolução Francesa na Revolução Russa, algumas permanências, algumas referências, algumas influências, também é sempre importante resgatar, é sempre importante deixar claro que existem diferenças muito representativas entre as duas revoluções. E eu separei 3 delas para deixar na tela, né? Primeiro, a Revolução Russa, diferentemente da Revolução Francesa, é uma revolução proletária. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa, uma revolução movida por ideais abstratos no campo da história das ideias ali no final do século XVIII, a influência do iluminismo, né, início do século XIX, é uma revolução movida pela igualdade, pela liberdade. Essa dinâmica liberdade e igualdade está muito forte, muito viva no processo revolucionário francês. E nesse embate entre liberdade e igualdade, a liberdade acaba prevalecendo, né? Os revolucionários não têm fôlego para ir mais fundo e promover uma França realmente igualitária. Na prática, na visão do Lenin, justamente por não conseguir promover a igualdade, por ser uma revolução sobretudo burguesa, a Revolução Francesa acabou beneficiando em algum grau o capital, né? Os russos querem o fim da propriedade privada e a Revolução Francesa, já na sua primeira Constituição, reconhece a manutenção da propriedade privada. A Revolução Russa tem o apoio dos camponeses, tem o apoio do Estado. A Revolução Francesa, não. Os camponeses, muitas vezes, né, o campo na França, muitas vezes é um lugar de resistência. Eventos como a Revolta da Vendéia deixam isso muito evidente. A Revolução Russa, ela é também científica, né? Robespierre falhou porque confiava na virtude, vai dizer o Lenin. Porque tinha ali concepções muito subjetivas, a lógica da moral por trás da sua conduta, do seu posicionamento. Então, no caso da Revolução Russa, a coisa é diferente. A ênfase recai no materialismo histórico, na cientificidade do processo revolucionário, o controle racional do processo revolucionário. Tudo é muito pensado de forma objetiva, de forma racional, com pretensão científica. Muito diferente de uma revolução que é pautada na reação das massas e na contraofensiva dos setores mais
dos setores mais moderados. E outro aspecto importante, justamente de respeito a isso, né? Ação e reação de maneira menos organizada e sistematizada na França, e do lado da Rússia, essa visão mais científica e racional. Então, a Revolução Russa certamente é organizada, tenta ser organizada, né? Não é uma revolução marcada pelos arroubos, pela espontaneidade, como foi o caso da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela traz justamente esses momentos pontuais de explosão da massa, de contraofensiva moderada ou, em alguns casos, a contraofensiva conservadora. É o caso, por exemplo, quando da chegada do Napoleão ao poder. Os russos não. Os russos vão defender um partido de vanguarda que vai valorizar muito a disciplina e que tem o objetivo declarado de evitar o caos. Né? Aquele caos que permitiu que a sociedade francesa colapsasse e que levou à queda dos jacobinos e ao Termidor. Lembrem-se que a Revolução Russa e o Lenin não querem um novo Termidor, não querem ser vítimas de um processo contra-revolucionário. Então acho que esse item ele é muito legal porque ele permite que a gente olhe para o François Furet e olhe em particular para essas permanências da Revolução Francesa na Revolução Russa e para aspectos que diferenciam, aspectos muito evidentes que diferenciam esses dois processos revolucionários que são tão pertinentes para o CACD. Ok? Fico por aqui. Convido vocês a curtirem os nossos vídeos, compartilharem os nossos vídeos. Em princípio, a minha intenção é estar aqui todo dia debatendo itens importantes, né, questões pertinentes de TPS anteriores com vocês. Então me ajudem a difundir o conteúdo do ZG. Se você quiser fazer parte do ZG, conhecer o nosso trabalho, usem aí o QR Code para acessar o nosso site e entender como funciona a nossa preparação para o concurso de admissão à carreira diplomática. Eu fico por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.